Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue dimensionar de maneira muito simples, muito prática, muito fácil, um radier para edificação de alvenaria estrutural. A edificação modelo que eu vou utilizar é a mesma que a gente utiliza em nosso curso, aquele edifício de 4 pavimentos, com essa arquitetura aqui, e obviamente que isso vai se adequar a qualquer arquitetura que você tenha. Então, esse é o nosso edifício modelo. Fizemos no nosso curso uma fundação muito interessante do ponto de vista da economia, da eficiência, que é uma fundação em pedra argamassada. Foi essa fundação que utilizamos em nosso curso. E agora eu também vou ter a oportunidade de ensinar a vocês a fundação em radier, porque também é uma fundação interessante. Ela, não tenha dúvida, é um pouco mais cara que a fundação em pedra argamassada, mas ela tem outras vantagens, como a velocidade de execução, como, por exemplo, transmitir ao solo tensões menores do que a sapata corrida em pedra argamassada. Então, você tem uma segunda opção de fundação. Se o seu cliente ou o seu solo exige uma fundação em radier, nós vamos aqui mostrar de maneira muito simples como é que eu faço. O software que eu vou utilizar, eu vou optar pelo CIPECAD. Eu, eu gosto dele pela qualidade do cálculo. Ele faz a modelagem por elementos finitos dessa placa de fundação em cima de um apoio elástico. É um resultado muito bom que a gente tem, mas também pela facilidade. Todo aluno de engenharia tem a possibilidade de utilizar o CIPECAD. É claro que a teoria que eu vou mostrar aqui, você poderia tranquilamente utilizar no EBERIC, no TQS, não tem problema nenhum, como também poderia modelar por elementos finitos no SAP, no Robot ou em outro software de análise estrutural, tá ok? Então, qual é o primeiro passo para eu calcular meu radier? Para calcular meu radier, eu tenho que ter chegado nas cargas de fundação. E no nosso projeto, nós chegamos às cargas de fundação, elas estão lá no nosso levantamento de cargas que fizemos no Excel. Então, quem fez nosso curso, a gente faz todo o levantamento de carga e, ao final, nós temos essa tabela com as cargas verticais, carga permanente, carga variável. Se tiver efeito de vento, você vai ter, está no módulo 2. Mas vamos supor que as nossas cargas ao nível da fundação são esses carregamentos aqui por faixa de 1 metro. Então, você dimensiona seu prédio, chega nas cargas de fundação, se for uma residência, 2 pavimentos, aqui foi um prédio de 4 pavimentos, e as cargas por metro linear em cada um desses grupos de parede estão aqui ao lado em quilograma-força por faixa de 1 metro. Com essas cargas por metro, eu lanço esse carregamento na placa de fundação, no meu radier, e dimensiono o meu radier. Voltando aqui para o AutoCAD, os grupos de parede, para refrescar a memória de quem fez nosso curso, eles estão aqui nessa planta 4, né? Nos subsistemas de resistência às cargas verticais, às cargas gravitacionais. Nós dividimos em grupos de paredes, com aqueles critérios que nós vimos, né? Esses grupos de parede vão de abertura a abertura, abertura de porta, abertura de janela, junta de controle, junta de dilatação, tudo que separar uma parede, uma ligação indireta, separam os grupos de parede. Essa teoria vocês já viram. E cada grupo desse, por exemplo, o grupo 1, descarrega ao nível da fundação uma carga já homogeneizada da ordem de grupo 1, 5.126 kg-força em cada metro de parede. Então, por metro, o carregamento do grupo 1, que é igual ao grupo 5, 5.126. O grupo 8, por exemplo, o grupo 8, 5.289, é esse carregamento que eu vou lançar no eixo das paredes de cada grupo desse. Voltemos aqui ao nosso curso de cálculo. Vocês lembram que nós tínhamos também essa plantinha aqui, onde eu representei cada parede pelo seu eixo
por meio desta linha, até para pegar os comprimentos das paredes. Então, na verdade, é esta planta aqui que eu vou levar até o meu software. No caso, optei pelo CIPECAD pela facilidade de modelagem, qualidade dos resultados, facilidade de trabalhar e de obter o CIPECAD para você trabalhar. Vou utilizar essa planta para inseri-la dentro do CIPECAD e ela servir de molde para mim, para eu colocar o carregamento por sobre essa imagem que eu vou levar para o CIPECAD. Então, vou levar Ctrl+C, Ctrl+V, vou colar esta planta num arquivo novo. E para transferir para o CIPECAD, eu preciso que ela esteja em DXF. Ctrl+V, eu colo aqui a planta. É interessante, para não ficar perdida dentro do espaço da área de trabalho do CIPECAD, eu coloque essa planta perto da cota 00. Para eu determinar o 00, o 00 ele está aqui neste ponto aqui está o 00, eu vou transferir a minha estrutura aqui para o 00. Então, este é o ponto 00. Aqui minha edificação, com todos os seus grupos. Também vou colar aqui esse carregamento, para eu não ficar indo e voltando para olhar qual a carga. Aqui o carregamento que atua ao nível da fundação. Vou dar um Ctrl+C para colar e vou colar aqui na minha planta modelo. Afastei um pouquinho. O meu radier, eu também vou inserir o contorno desse radier, dessa placa, aqui nessa edificação. Isso aqui, esse retângulo que eu acabei de desenhar, é a projeção, o contorno da edificação. Eu gosto que meu radier ultrapasse um pouco as medidas da edificação. Isso não é obrigatório, mas isso diminui as tensões no solo na borda deste radier. Eu vou, então, dar um stretch para afastar 50 centímetros, por exemplo, 0,5, para deslocar isto aqui, formando uma borda, um contorno desta placa. Então, minha edificação fica dentro da placa cerca de 50 centímetros, vai ser a aba do meu radier. Isso evita aquele afundamento na borda do radier, dá uma performance melhor. Pode ser 60 centímetros, 80, varia um pouco, você vê na análise se as tensões no solo ficaram de bom tamanho. Lembrando que esse prédio, mais uma vez, quem não recorda do curso, tem 4 pavimentos, né? A ordem de grandeza das cargas por metro nas paredes, ao nível da fundação, cerca de 8 toneladas por metro. Se você olhar aqui, ó, grupo 10, 13, que é do reservatório, 8.500 quilos, ordem de grandeza de 8 toneladas. Grupo 3, 8.000 quilos e 200, 8 toneladas. Algumas paredes de fachada são menores e tem algum grupo que foge um pouco dessa média, porque ele tem alguma particularidade, a gente viu isso aí no curso. Então está aqui meu radier, o que é que eu preciso agora? Só salvar isso aqui na forma de DXF. Então, vou salvar como um DXF e você vai salvar esse arquivo, ok? Vou salvar aqui como 2025-2. Uma coisa importante para a gente conferir são as unidades que você fez a transferência do arquivo. Então, se eu botar aqui TI para medir a distância, eu vou perceber que essa distância aqui, 3,3, está compatível com minha cota 3,3, e se está em metros. Essa parede aqui, que tem 3,30 metros, eu desenhei no AutoCAD em metro. Isso é importante para que a transferência do arquivo em DXF para o CIPECAD também ocorra em metro, já que é essa leitura que o CIPECAD faz. Ok? Então, deixe sua unidade, seu projeto desenhado em metros. Vamos agora para o CIP. Pessoal, e se você está gostando desse conteúdo e quer aprender muito mais sobre alvenaria estrutural,
fala com a gente, pede para acessar gratuitamente a nossa plataforma e lá você vai poder assistir a aula 1 de todos os nossos cursos, você vai ter acesso a novos conteúdos. Então, fala comigo e tem acesso gratuito à nossa plataforma. Esse é o meu CIP, vou utilizar ele aqui. Uma vez no CIPACAD, eu vou clicar aqui em novo, vou atribuir um nome, ADIR curso, aula bônus, e vou aceitar. Vai perguntar se eu quero fazer a importação em BIM, não é o caso, não quero. Vou entrar com a obra vazia, eu não tenho nenhum arquivo para fazer uma introdução automática, mas você tem essa possibilidade, fazer uma obra vazia. E a primeira coisa que eu faço aqui é configurar a resistência do concreto. Eu vou utilizar um concreto, por exemplo, C30, C30 em geral, para todos os elementos estruturais, muito embora a gente só vá utilizar a parte de fundação, né? Isso, aço CA50, parafuso. Minhas cargas, a princípio, de fundação, ela já tem o vento. Se você, claro, dimensionou com o vento, então já está ali na carga de fundação. Ele vai dar uma reclamada agora, quando eu aceitar, porque não está com o vento. Mas também, se você acionar aqui o vento, não tem problema nenhum. Então, ele avisa que é conveniente introduzir as ações de vento. Como eu vou calcular só a fundação e, teoricamente, para um prédio mais alto, aquela carga de fundação que você está lançando já estaria com o efeito do vento. Você vai aceitar aqui algumas normas para alumínio, que não é o caso. E estamos na tela inicial do CIPECAD. O que eu vou fazer agora é chamar o meu DXF aqui para dentro. Então, cliquei aqui em DXF, mais, e procuro aqui o meu arquivo que eu fiz em DXF. Eu fiz esse Fundação 2025-2. Ele vai ler o arquivo, vai aceitar, já está aqui o meu arquivo. Se quer atribuir a todos os grupos, você ainda vai criar os grupos, mas diga que sim. E como eu disse, está aqui representado exatamente no 00. Então é importante para que seu desenho não fique perdido em qualquer parte da tela. É importante que você coloque no 00 para fins de organização. Feito isso aqui, eu vou aqui na entrada do pavimento. Eu não preciso necessariamente criar um nível, um grupo, posso colocar no nível da fundação. Ao mesmo tempo, se você quiser, você pode criar um grupo para colocar um nível de piso, para colocar essa fundação. Tanto faz. Você pode dimensionar isso como sendo já o nível de fundação, como você pode criar um grupo, ok? Então, poderia tranquilamente introduzir aqui um novo piso, podemos fazer isso. Piso 1, esse piso eu vou chamar o nome dele de fundação ou radier, ou fundação radier. Sobrecarga, 0,15 toneladas, carga permanente de 0,1 toneladas força por metro quadrado. Vou deixar aqui a cota 1 metro, mas você poderia atribuir qualquer cota. Isso, nesse caso, não vai ser relevante. Vou aceitar, não quero criar outros pisos e vou sair. Criado o piso e inserido o DXF, eu posso vir aqui na entrada de pavimento. Já está aqui a minha planta. Nesses comandos aqui de cima, eu tenho esse comando aqui que me permite visualizar em que nível eu estou. Eu poderia estar aqui no nível fundação, que eu criei, como poderia estar aqui no nível efetivamente da fundação. Então, como eu disse, você não precisa, para desenhar o radier, necessariamente criar um piso. Mas eu particularmente gosto. Então, eu vou desenhar minha fundação nesse nível aqui, ok? Isso não me é um problema. Eu poderia desenhar no nível realmente da fundação ou no nível de cima. Em DXF aqui,
eu vou pedir para visualizar o meu DXF. Então, cliquei no DXF, selecionei, vai aparecer o meu DXF aqui agora. O próximo passo agora é criar o contorno deste meu radier, desta minha placa. Para isso, é bem simples. Eu vou criar aqui com vigas, clico em vigas, peço para entrar com uma viga, com um tipo de viga. Tenho vários tipos de viga aqui, protendida, vigas sobre apoio elástico, vigas sobre um vínculo exterior, uma parede de alvenaria. E tenho a viga ou lintel não estrutural, a viga de contorno. Ela pode ter um maciço, uma certa espessura, ou pode ser apenas um contorno. Uma nervura não estrutural, um lintel não estrutural, na verdade é um contorno. Então vou optar por este modelo aqui, clico nele e aceito. Automaticamente o meu cursor ele já virou uma cruzinha indicando que o contorno está ativo. E para facilitar o lançamento, eu quero deixar o DXF ativado. Então eu vou ativar aqui a captura, esse imã que indica a captura. Posso colocar todas, pontos, interseção, você escolhe o que você quer acionar aqui. Eu vou deixar acionado todas, clique em aceitar e ele já vai aqui facilitar o desenho do lançamento da estrutura, porque ele já vai capturando as linhas em DXF para desenhar o meu contorno. Então, o meu contorno aqui, ó, ele desapareceu porque ele ficou uma linha por cima da outra. Mas se eu apagar aqui o DXF, vocês vão perceber aqui, ó, que está o contorno da minha laje. Deixa eu selecionar o DXF de volta. Na hora que eu contornei e criei um pano de elemento estrutural, embora esteja vazio, ele já me pergunta com essa interrogação que elemento estrutural é esse, e é claro que isso vai ser uma laje. Então, eu venho aqui para cima, em laje, clico em laje, e os dados da minha laje eu vou inserir agora. Cliquei em laje, dados da laje, já apareceu aqui de lado a barra de ferramenta. Vou clicar aqui em mais, introduzir laje. Todos esses comandos que tem aqui em cima, eles também têm aqui ao lado, nessa aba, os dados gerais da obra, vistas, você tem a opção aqui de cortinas, lajes, então dados de laje também você teria aqui. Você pode clicar em dados de laje e está aqui. Então, tem a barra de ferramentas superior e lateral. Vou clicar aqui em introduzir nova laje, esse primeiro ícone, e você tem várias opções de laje. A laje que eu quero é um radier. Então, é um tipo de laje de fundação. E muita atenção agora. É um edifício de 4 pavimentos, eu vou deixar uma laje de fundação em torno de 25 centímetros de altura. Outra coisa importante, além da espessura para você colocar, são as tensões que você quer utilizar aqui no seu radier. Quais são as tensões do solo em que seu radier está assentado? Para combinações fundamentais, combinações sísmicas e acidentais. A gente não tem sísmica, eu vou adotar aqui algo como 1 kg-força por centímetro quadrado. Imaginemos uma sondagem que o número de golpes resultou 5 golpes nos últimos 30 centímetros do ensaio de SPT. A gente sabe que no ensaio de SPT, número de golpes, usualmente, você divide por 5, N, número de golpes sobre 5. Se eu tive 5 golpes no ensaio de SPT, 5 sobre 5, 1. A tensão admissível do solo, 1 kg-força por centímetro quadrado, ok? Mas uma coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: para o dimensionamento da placa de fundação, esta informação não é a mais relevante. A informação mais relevante para o dimensionamento de um radier é o coeficiente de recalque, coeficiente de recalque vertical. Esta sim é a informação mais importante, que mais vai impactar no dimensionamento do radier, da placa, o dimensionamento da estrutura de concreto radier.
é o que efetivamente altera a ferragem, também altera as tensões no solo. Então, o coeficiente de recalque, também chamado de coeficiente de recalque vertical, também chamado de módulo de Winkler, módulo do subleito, coeficiente de subleito, tem vários nomes, os mais comuns são coeficiente de recalque vertical ou módulo de Winkler. O que é que representa esse módulo de Winkler? Esse módulo de Winkler ele representa a compressibilidade do seu solo. Seu solo passa a funcionar, ele é, na verdade, compressível, então ele vai simular quão compressível é esse solo, quão deformável é este solo. A unidade que esse coeficiente de recalque, esse módulo de Winkler está aqui, é toneladas por metro cúbico, tonelada força por metro cúbico, então seria a força necessária para fazer uma placa de 1 metro quadrado deslocar 1 metro de profundidade, recalcar 1 metro de profundidade. Então, 10.000 toneladas força por metro cúbico é a força que é necessária para esse solo que eu estou estimando descer uma placa de 1 metro quadrado, 1 metro de profundidade. Este é o coeficiente de recalque desse solo. Veja bem, isso aqui é um valor alto. Quer dizer que esse solo é pouco compressível, preciso de muita carga para deformar essa placa de 1 metro quadrado por 1 metro de profundidade, afundar ela 1 metro. Então, o que é que a gente faz? A bibliografia, de um modo geral, ela tem alguns valores. O que você deveria exigir do seu cliente era o ensaio de placa, para determinar o KV, o coeficiente de recalque vertical. É isso que você precisaria fazer. A gente sabe que na prática, no nosso dia a dia, não é tão comum, então você tem a possibilidade de utilizar algumas correlações. Existem correlações para o SPT, o ensaio de sondagem, em função do número de golpes, você estabelece qual é o coeficiente de recalque vertical. Em função do tipo de solo, você estabelece qual é o coeficiente de recalque vertical. Se você for aqui ao Google, vamos lá. Se eu vier aqui no Google e digitar módulo de Winkler, ele já vai me dar aqui uma série de informações sobre o coeficiente de recalque vertical. E você tem aqui várias tabelas que correlacionam o módulo de Winkler, ou também chamado de coeficiente de recalque do solo, com o ensaio de SPT ou com o tipo de solo. Um valor bem fácil que a internet nos dá aqui, que você acha, é o da AutoQI. A AutoQI aqui, ó, vamos visitar aqui essa página, como determina, faz aquela explicação mais ou menos que eu fiz, e está aqui os valores do coeficiente KV, ou coeficiente de recalque. Esta tabela foi extraída do livro bastante antigo de concreto, Beton Calenda, é uma boa fonte, e em função do tipo de solo, por exemplo, uma areia fina de praia, é algo como 1 kg-força por centímetro cúbico. Essa é a unidade desta tabela para o coeficiente de recalque. Então, esta areia fina de praia, eu preciso de uma força de 1 kg para fazer baixar, provocar um recalque de 1 centímetro em uma placa de 1 centímetro quadrado. Por isso que é quilograma-força por centímetro ao cubo. 1 centímetro quadrado deformando na vertical 1 centímetro. Preciso, para levar para o CIPECAD, transformar isso em tonelada-força por metro cúbico. E além dessa tabelazinha aqui, você também tem outras correlações, como, por exemplo, a partir desses valores, você tem o valor de KV nesta outra tabela aqui, onde ele, por meio da tensão admissível, você tem o valor do coeficiente de recalque também em quilograma-força por centímetro cúbico. Como lá no meu projeto eu disse que minha tensão admissível do solo era de 1 kg-força por centímetro quadrado, o meu KV, de acordo com esta correlação aqui, seria 2,2 kg-força por centímetro cúbico.
Lembrando que estas correlações é o que a maioria dos calculistas usam, são com essas correlações, mas o ideal era que fosse feito um ensaio de placa, para que o pessoal de geotecnia, em função do ensaio de placa, pudesse determinar diretamente qual é o valor do coeficiente de recálculo do solo. Então, isso são correlações, fica na responsabilidade de cada um utilizar a correlação que entende mais pertinente. De modo que vale a pena você olhar esta correlação aqui e estabelecer algo intermediário que você entenda que é coerente, porque a responsabilidade vai ser sua. E como eu disse, este é o valor mais importante para você inserir no seu projeto, ok? No nosso caso, a gente viu agora há pouco que o coeficiente de recalque para uma tensão admissível de solo em torno de 1 kg por centímetro quadrado era cerca de 2,2 kg-força por centímetro cúbico. 2,2 kg-força por centímetro cúbico, transformando de quilograma-força por centímetro cúbico para tonelada-força por metro cúbico, multiplique por 1.000, 2.200 toneladas-força por metro cúbico. Vou aceitar, este é o meu coeficiente de recálculo. Se eu entendesse que pelo ensaio de sondagem a tensão admissível do solo seria, por exemplo, 2 kg-força por centímetro quadrado, eu ia na tabela, venho aqui na tabela correspondente, para uma tensão admissível do solo de 2 kg por centímetro quadrado, eu tinha um coeficiente de recálculo vertical de 4 kg-força por centímetro cúbico. Faria correlação no CIPECAD para tonelada por metro cúbico, 4.000 toneladas-força por metro cúbico. Escreveria 4.000. Então, a correlação ela é muito próxima para ter uma ordem de grandeza de valor a cada 1 kg-força por centímetro quadrado de tensão admissível, utilize o coeficiente de recalque de 2.000 toneladas-força por metro cúbico. Ordem de grandeza, mas tem as tabelas para você consultar, reforçando que o que a norma pede é um ensaio para determinar o coeficiente de recalque. Na prática, muita gente faz correlações, é o que estamos fazendo aqui. Vou aceitar e vou agora introduzir. Então, cliquei dentro da minha laje, o CIPECAD formou essa cruz, indicando que foi introduzida a minha laje. Deixa eu desligar aqui, desativar o meu DXF, está aqui a placa do Radier. Eu posso pedir para calcular. Veja bem, se eu vier aqui e pedir para calcular, vai dimensionar, mas o único esforço que tem aqui é a sobrecarga e a carga permanente uniformemente distribuída. Se você for olhar o resultado aqui, isovalores, você vai perceber aqui nos resultados, quaisquer que sejam os isovalores que eu coloque, o valor aqui está zero, ele é constante. Então, ele está mostrando essa variação de cor aqui, mas é puramente porque ele não tem nem cor para mostrar. Então, ele fez variar a cor, mas está tudo variando de 0 a 0, ok? A placa não deforma. O que é que gera deformação numa placa? O que vai gerar? O que vai gerar deformação numa placa é se você botar uma carga e não está uniformemente distribuída. A carga uniformemente distribuída faz a placa descer uniformemente. O que gera flexão nesta placa é o fato de ter uma carga em um ponto que é diferente dos demais pontos. Então, se eu boto uma carga aqui central, ela vai fletir com a concavidade para cima. Se eu boto uma carga na extremidade da placa, ela vai deformar desta maneira. Então, o que gera deformação no radier são cargas diferentes em cima da placa, diferentes cargas em diferentes posições, diferentes intensidades de carga em diferentes posições. Você vai olhar aqui, ó, deslocamento zero, esforços. Embora ele mostre aqui esta coloração, ok? Está aqui embaixo descrito, esforço, valor constante de zero.
Não tem. Ele fez variar a cor porque ele fez variar. Algum cálculo por elementos finitos ele fez, ok? Deve ter dado todo mundo muito próximo a zero, mas alguns valores diferentes de zero, devido ao peso próprio, devido à carga, à sobrecarga de utilização que a gente colocou, mas é zero. É um 0,000. Então, ele coloriu, mas é zero. Então, uma coisa que a gente vê no curso de piscina, quando eu falo piscina, o que faz deformar a laje de fundo de uma piscina é quando eu coloco a carga de parede na borda da piscina. Carga de parede faz deformar a borda do radier e o solo reage de baixo para cima. Então, a borda deforma para baixo e o núcleo central da placa não deforma, porque não tem carga. Então, só a borda deforma. É isso que ocorre em piscina e é isso que nós vamos fazer aqui. Então, vamos voltar para a entrada de pavimento aqui, vamos clicar na aba de entrada de pavimento, aqui embaixo, e vamos introduzir as nossas cargas. Um erro que eu já vi aluno cometer é dimensionar radier. Vou adotar uma carga alta de 5 toneladas por metro quadrado em cima da placa do radier. Vai dar o quê? Resultado de esforços zero, nulo. Não tem esforço que gere deformação na placa. Tensões são proporcionais a deformações. Você precisa de deformação na placa para que tenha tensão e você coloque a armadura para resistir a esta tensão, a esses esforços. Ok? Então, aqui meu radier, vou chamar aqui em cima o DXF novamente, aqui o DXF, e vou colocar em cima da parede a carga correspondente a esta parede. Para o grupo 1, eu tenho uma carga, grupo 1 igual ao grupo 5, por simetria, a carga é de 5.126 kgfm por metro. 5.200, isso é uma diferença mínima. Eu venho aqui em cima, escolho cargas, clico em cargas, é uma carga linear, então vou clicar em linear, a unidade tonelada por metro, 5.126, você podia botar 5,12, mas é tão pequeno esse resultado, eu vou sempre arredondar para a casa decimal acima, 5,2 tonelada-força por metro. Vou introduzir um novo carregamento. Você pode dizer se é peso próprio, carga permanente, entendeu? Eu vou adotar como sendo peso próprio ou carga permanente, mas enfim, se você tiver outros carregamentos e quiser diferenciar a carga permanente da sobrecarga, a gente até tem esse valor aqui, o que é carga permanente, o que é sobrecarga, tá vendo? Carga variável, carga permanente, mas para efeito de fundação ali, eu vou adotar todo mundo como sendo carga permanente, é um cálculo de um prédio pequeno, para mim é suficiente. Então, aqui a carga, 5.200 quilos, 5,2 toneladas-força por metro, vou adicionar uma nova carga, vou clicar em nova, já está aqui o ímã acionado para capturar o DXF e vou colocar exatamente aonde eu tenho carga de parede e vou colocar exatamente aonde eu tenho carga de parede. Não vou colocar nas janelas, porque na janela, claro, vocês sabem que não tem a carga de parede. A carga de parede não passa pela janela. Você até pode introduzir uma pequena carga da alvenaria que está abaixo da janela, 0,2 toneladas força por metro, 0,3, aquela cargazinha de alvenaria. Você pode até colocar, se você tiver querendo ser muito criterioso. Eu vou colocar 0. Então, está aqui. Vou pegar deste ponto, capturei, só clicar em cima. Então, deste ponto, capturei e vou até este ponto, clico. Então, é só ir clicando e ele vai capturando. Vou pedir para não visualizar aqui a carga. Aqui para cá. E agora vou visualizar. Então, tem esse macetezinho de você clicar no olho
para ir visualizando. 5.200 quilos no grupo 1 e no grupo simétrico aqui, no grupo 5. Não precisa de tanta precisão, se passar um pouquinho, entendeu? Isso não altera seu cálculo significativamente de jeito nenhum. 5.200 quilos, grupo 1 e 5 está colocado. Próximo grupo, grupo 2 e grupo 4, 6.610. Vou adotar 6.700 ou 6,6. Vou deixar 6,7. Vou sempre arredondar a favor da segurança. 6,7 toneladas por metro. Nova carga foi aqui no grupo 2. Só ir clicando em cima das paredes, deixando as aberturas sem cargas, as aberturas de fato não têm carga. Grupo 2, por simetria, é o mesmo carregamento do grupo 4. Então, onde tem aqui carga de parede, grupo 2 e grupo 4, estou inserindo 6,61, arredondei para 6,7. Vou tirar aqui esse mais próximo, porque ele está atrapalhando a colocação das cargas. Pronto, consegue capturar mais fácil. Grupo 3, desculpe, o grupo 3 agora, grupo 2 e 4 está lançado, o grupo 3, a nossa carga é 8.250 quilos. Eu vou arredondar aqui para 8,3, mas poderia botar 8,25, mas só estou trabalhando com 2 decimais, 8,3 toneladas força por metro, nova, e vou colocando aqui no grupo 3. Grupo 3 está lançado, vamos para o grupo agora 6, já que o 5 e o 4, eles são simétricos ao grupo 1 e 2, e eu já tinha colocado. Grupo 6, 5.665 quilos por metro, 5.700. Então, basta eu clicar com o botão direito ou clicar em cargas. 5.700, 5,7, carga nova, e venho aqui. Grupo 6, de maneira simétrica, o grupo 7. Posso ir apagando o DXF para ver se estou esquecendo de alguma coisa. Tenho que ter o mesmo contorno da minha edificação. Então, o lançamento da estrutura é muito simples. Voltemos aqui com o DXF. Vamos para o grupo 8, próximo grupo. Grupo 8, que é simétrico ao 9, carga de 5.289 kg por metro, 5.300 kg-força metro, kg-força por metro. Voltemos ao CIP. Clico com o botão direito, ele também retorna o comando. 5.300 quilos por metro, nova carga, todas as paredes do grupo 8. Então, são essas cargas que são diferentes em cada ponto que faz parte do radier afundar e uma parte central entre as paredes não afundar. Então, dá aquela concavidade para baixo na placa, tensão proporcional à deformação, e aí o software vai calculando as tensões na sua placa. Já inseri todo o grupo 8, vou inserir agora o simétrico, que é o grupo 9. Muito rápido o lançamento, você pega bem rapidinho aqui o macete. Falta agora o grupo 10, 11, 12 e 13. Grupo 10 e 13, nós temos aqui 8.581 kg-força por metro, 8.600. Vou colocar aqui 8,6. Nova carga, 8,6. E na alvenariazinha aqui,
Para finalizar, falta o grupo 11 e 12. Grupo 11 e 12, a carga é de 11.153 kg-força por metro de parede. 11.200. Voltemos ao CIP, clique com o botão direito, ele abre de novo a caixa de comando de carga, 11,2 toneladas-força por metro. É aqui, pequeno trechinho, então aqui a gente já percebe que é um trecho crítico para a fundação, é uma carga numa região pequena, uma carga muito alta. Coloquei todo o carregamento, me permita desabilitar aqui o DXF, desabilitei o DXF, dou uma olhada, ver se está tudo ok, tá? Estou pronto para calcular. Essa aqui é a modelagem mais simples que eu estou ensinando. Você poderia aqui modelar as alvenarias de todos os pavimentos, para calcular a alvenaria total, inclusive com fundação. Você poderia modelar apenas uma parede, desculpe, você poderia modelar apenas um único pavimento e colocar todo o carregamento em cima dessa parede. São modelagens mais refinadas. Essa, para prédios pequenos, 1, 2, 3 a 4 pavimentos, atende bem. A carga de fundação em cima da placa. Coloca direitinho o módulo de Winkler. Finalizado, você pede aqui para dimensionar, calcular, só clicar, e tem a opção de calcular a obra toda, claro, inclusive fundação, ou sem fundação. Claro que eu vou pedir para calcular com fundação, até porque meu interesse é o radier. Ele vai discretizar e vai dimensionar por elementos finitos essa placa. Já dimensionou, é muito rápido o software. Venho para a terceira aba, que é a de resultados. Vou clicar nessa aba de resultado, já aparece aqui a nossa armadura do radier. Antes de mexer em armadura, seu radier já está calculado, eu vou fazer algumas verificações. Eu vou pular mais uma aba, eu venho aqui para a aba de isovalores, vou clicar na aba isovalores, e você tem aqui várias opções. Se essa janela não estiver habilitada, você clica aqui em ver e clica em por hipótese piso e vai abrir a aba de isovalores. Então você já percebe aqui os esforços. Claramente você vê aqui nessa parte central o contorno das suas paredes, ok? Vamos escolher aqui. Dentre os esforços, você tem momento, cortante. Eu vou aqui para deslocamentos. Eu tenho aqui os deslocamentos na minha placa. Esses deslocamentos, eu gosto de olhar os deslocamentos em Z, para ver o recalque, quanto está deformando verticalmente a minha placa. Esses recalques variam de menos 1,61 milímetros até menos 2,9, 3 milímetros. É algo razoável. Não são deformações, no meu ver, grandes para uma estrutura. É importante que você verifique aqui a combinação. Nós só utilizamos carga permanente, mas é importante porque lá no início também colocamos o revestimento do piso do radier no nível do térreo e a sobrecarga de utilização no nível do térreo também do radier. Isso vai ter influência mínima, mas tem alguma influência. Está vendo que modifica um pouquinho. Não tenha dúvida que o dimensionamento pegou o pior caso. Estão aqui as deformações. Você tem as opções de clicar aqui para ir vendo com os contornos numerados, indicando. E a gente percebe aqui que esse trecho aqui é o trechozinho que mais deforma essa parede central, mostrando aqui, ó, essa parede central aqui, que tem uma carga de 8 toneladas, ela está provocando uma das maiores deformações verticais na minha placa, né? Que está o prédio, esse trechinho aqui está bem crítico. Esse trecho aqui desse T, principalmente aqui. Então, aqui representado. Você tem a possibilidade de medir flechas. Então, clica aqui nas flechas, por exemplo, e ele vai medindo em função do vão,
C sobre 5.000. Então, são relações vão, deformação, que vai me dar a flecha, relativamente pequenas. Vão sobre 5.000, vão sobre 3.000, vão sobre 10.000. Você pode fazer essa verificação aqui de flecha também colocando o carregamento em cima. Então, clica aqui no olhinho e aparece o seu carregamento, porque o seu carregamento representa a posição das suas alvenarias. Então, você vê aqui, nesta alvenaria longa aqui, vou clicar para verificar a flecha deste ponto até este ponto aqui. Qual é a flecha, a deformação máxima no vão? 0,05 centímetros, ou seja, meio milímetro. O vão sobre 5.000. Qual é a chance de dar patologia? Nenhuma. Essa outra flecha ao longo desta parede aqui, por exemplo, vão sobre 11.000. Então, se você está bem seguro, mesmo que você pegue ao longo das aberturas, como é aqui, ó, a parede completa de ponta a ponta, você não chega a ter uma flecha significativa. Você não chega a ter uma flecha significativa. Vão sobre 5.000. Então você está bem tranquilo aqui, ó, pegando toda essa alvenaria aqui, ó, fazendo esse Z. Qual a chance de eu ter um problema na alvenaria? Muito difícil. Vão sobre 4.500. Você está bem seguro em toda a sua estrutura. São deformações para a alvenaria bem tranquilas. Outra coisa que eu gosto também de ver, além dos deslocamentos, as flechas nas alvenarias, é verificar também, venho aqui em resultados, na aba de resultado aqui embaixo, clico em resultado. Nestas abas laterais aqui, eu tenho a possibilidade de verificar as tensões que estão sendo excessivas na minha laje de fundação. Então, eu posso verificar não só os esforços, os deslocamentos na minha laje, cada ponto desse que eu vou clicando, aqui eu tenho os máximos deslocamentos verticais, 2,79 deslocamento em Z, bate com aqueles nossos isovalores, 2,8, 2,79. Então, tem várias possibilidades de você ver o mesmo resultado, mas, como eu disse, eu gosto de verificar as tensões na nossa laje de fundação, as tensões que excederam a tensão máxima admissível do solo. Vou clicar aqui em tensão que excedeu a laje de fundação, e ele diz que não foi ultrapassada a tensão admissível do solo em nenhum ponto da laje. Que verificação é essa? Vamos voltar para a entrada do pavimento, e aqui em lajes, nos dados da laje, quando a gente definiu aqui, nós colocamos que a tensão admissível do solo era 1 kg por centímetro quadrado. Então, verifique que o radier ele vai dimensionar não para que o solo receba a carga de 1 kg. Ele vai dimensionar o radier e vai verificar se o radier ultrapassou a tensão admissível do solo em algum ponto. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vou jogar aqui essa informação não mais de 1 kg por centímetro quadrado, mas vou colocar 0,5. Vou dizer que meu radier, para as combinações fundamentais, só suporta meio quilo por centímetro quadrado. E vou aceitar. Vou aceitar, ele disse que a obra está calculada, vou recalcular essa obra. Venho aqui em resultados, vou naquela aba novamente, você tem várias abas aqui, eu venho na segunda aba de envoltória e vou pedir para verificar as tensões excessivas na laje de fundação. Clico aqui e quando eu cliquei, já marcou aqui todos esses pontos indicativos que a tensão que a laje está transmitindo ao solo supera os 0,5 kg por centímetro quadrado. Então, foi só para mostrar para você que, se tiver tensão excessiva, ele vai identificar aqui, tá joia? Vou voltar aqui novamente para a aba de isovalores
e vou mostrar que você também tinha a possibilidade de verificar as tensões que a placa transmite ao solo aqui. Então, eu gosto de verificar deslocamentos, como eu disse, e aqui no final, tensões sobre o terreno. Verifica aqui, são as linhas de isovalores, a região que transmite maior tensão ao solo, essa região vermelha, e você vê que essa região vermelha está perto do 0,63. O máximo aqui embaixo, na quina inferior do software, mostra 0,64 quilos por centímetro quadrado. Então, poucas regiões ultrapassam 0,5, essa região aqui do meio, em amarelo, e algumas bordazinhas do meu radier. Então, se eu venho aqui em resultados, justamente nessa região, quando eu clico em tensões admissíveis, mostra que o 0,5 ultrapassou. Na verdade, vou voltar para a aba de entrada de dados de pavimento e quando eu definir minha laje, foi aqui que eu coloquei qual a tensão admissível do solo. Aqui eu utilizei 0,5, só para mostrar. Mas meus dados de entrada foi que o meu solo aguentava 1 kg-força por centímetro quadrado. Tinha, supostamente, foi a consideração que eu fiz no início da aula, eu olhei o ensaio de sondagem, vi que meu solo suportava 5 golpes nos últimos 30 centímetros, 5 golpes corresponde a 1 kg-força por centímetro quadrado. É isso? Número de golpes sobre 5. 5 sobre 5, 1. Então, voltei aqui para 1 kg-força por centímetro quadrado, vou ter que redimensionar a obra, ela já estava calculada, ok. Vou redimensionar. E eu quero mostrar duas coisinhas para finalizar, que é muito importante. Vamos lá. Voltemos para a aba de resultados. Procuro saber se teve alguma tensão que excedeu, ele indica que não foi ultrapassada a tensão admissível do solo. Posso também ver em isovalores, em tensões do terreno, tensões máximas. No canto nenhum aqui, a tensão máxima foi ultrapassada. A maior tensão que eu tive foi 0,64, de acordo com essa informação aqui no canto inferior direito da tela. Está bem tranquilo. O que eu quero mostrar a vocês aqui também é o seguinte: tensão máxima 0,64. Na aba de resultados, vamos verificar aqui as armaduras. De modo geral, aqui eu tenho armadura nesse canto mais crítico, ferro de 10 a cada 19. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte: veja a importância do módulo de Winkler. Na entrada do pavimento, se eu vier aqui em lajes e editar a minha laje, dados de laje, vou vir aqui em dados de laje, nesse íconezinho, clica aqui em cima, combinações fundamentais 1. Se eu digo que a resistência do meu solo é bem maior e troco isso por um valor de 10, digito 10 aqui, vou trocar as duas. Embora eu tenha botado só ações para combinação fundamental. Multipliquei por 10 a capacidade de carga do solo. A capacidade de carga foi 10 vezes maior. Eu vou aceitar e vou pedir para calcular novamente. Laje, só para conferir, dados da minha laje, está em 10 quilos. Já calculou. Venho agora para a aba de resultados. Resultados, a armadura é a mesma. A pior armadura que eu tenho aqui, é a pior não, mas a que chama a atenção, ferro de 10 a cada 19. Não é a tensão admissível do solo que faz você gastar pouca armadura. Fala, eu tenho um solo muito bom, vai gastar pouco na armadura do radier. Isso é verdade sim, mas isso ocorre de maneira indireta, por meio da alteração do módulo de Winkler. Veja bem, o fato de você ter um solo bom, você altera o módulo de Winkler. A sua placa ela é calculada em cima de molas. O que você tem que alterar é o módulo de Winkler.
Então você pode ter um solo melhor do mundo ou um solo pior do mundo. Ou você coloca o módulo de Winkler correto, ou a sua armadura vai dar incoerente. Estão percebendo? Se você joga o módulo de Winkler errado, para mais ou para menos, sua armadura vai dar ou maior ou menor do que a necessária. Você tem que botar o módulo de Winkler correto. A tensão, a capacidade resistente do solo, a tensão admissível do solo, você verifica depois, mas o dimensionamento da placa, as tensões no solo, são correspondentes ao módulo de Winkler introduzido. Vejam bem, isovalores. As tensões no solo não foram modificadas, 0,63 está aqui. Ó. Claro, eu não alterei o módulo de Winkler, máximo de 0,64. Agora, voltemos para a aba de entrada de pavimento, a alteração. Percebemos que a alteração da capacidade resistente do solo não alterou o dimensionamento. Vou voltar para a capacidade resistente real de 1 kg. Aceitei. Ok? Vou pedir para dimensionar, para mostrar mais uma vez que não tem alteração no resultado. Resultado, essa armadura que ele me mostra continua a mesma. Esta armadura é a armadura longitudinal inferior, só para a gente saber. É a armadura na longitudinal inferior, da parte de baixo do radier. Como eu disse, não alterou a armadura. Agora eu vou fazer um segundo teste. Já que a tensão admissível do solo não altera a armadura do meu radier, o que altera é você modificar o módulo de Winkler. É claro que alterando a tensão admissível do solo, altera-se naturalmente o módulo de Winkler. O que eu quero mostrar é que você alterar a tensão achando que está alterando o módulo de Winkler, não. Você tem que modificar o valor do módulo de Winkler, do coeficiente de recalque vertical. Vamos modificar agora. Venho aqui em editar. 2.200. E agora eu vou cometer um erro. Vou colocar um zero a mais. 22.000. Aumentei 10 vezes o coeficiente de recalque. Da mesma forma que eu tinha alterado 10 vezes a tensão admissível. Agora eu vou cometer um erro desse no coeficiente de recalque. Passou de 2.200 para 22.000 toneladas força por metro cúbico. Clique em aceitar. O solo é muito mais rígido, as molas não deformam. O que é que vai acontecer? Vou pedir para dimensionar com esse solo bem mais rígido, bem menos deformável. Olha o que vai acontecer agora. Resultados. De um modo geral, essa armadura ficou bem menor. Saí de 10, ferro de 10 a cada 19 para 6,3 a cada 9, eu tenho uma redução aí de 20, 25%. Então, na medida que eu informo que o solo não deforma, tensão proporcional à deformação e vice-versa, deformação proporcional à tensão, se não tem deformação na placa, não tem tensões dentro da placa, não preciso de tanta armadura. Então, eu tenho que ter muito cuidado ao definir o módulo de Winkler e, como recado final, se quiser ficar a favor da segurança, vá reduzindo o seu módulo de Winkler. Faz as correlações e tenta utilizar o valor mais conservador. Ok, pessoal? Vou voltar agora ao resultado que eu entendo que é o coerente. Lajes, dados de laje. Vou editar aqui, utilizar 2.200, que eu entendo que é o valor correto do coeficiente de recalque para a tensão admissível de 1 kg por centímetro quadrado. Vou aceitar, pedir para calcular novamente a obra, para voltar àquela condição nossa original. Para finalizar aqui nossa aula, venho aqui para a aba novamente de resultados, voltamos para a nossa armadura definitiva, e vamos só mostrar aqui como é que eu edito essa armadura. Eu tenho 4 camadas de ferro. Na parte superior da laje, eu tenho armaduras horizontais e verticais, ou também chamado no CIPECA de longitudinais e transversais. Na parte inferior da laje também tenho armaduras longitudinais e transversais. Então, essas 4 armaduras eu posso editar de maneira muito simples. Eu venho aqui
lajes maciças, modificar armaduras. E aí você precisa de um pouco de paciência para fazer uma coisa legal, digamos assim. Na armadura longitudinal inferior, então você está clicado aqui, você pode acionar qualquer armadura dessa. Vou começar pela longitudinal inferior. E uma coisa que eu gosto de fazer é alterar a faixa de distribuição. Então você vai testando esses comandos de edição de armadura que são bem simples, ok? Vou alterar a faixa de distribuição e você percebe aqui, ó, eu tenho muita armadura que é ferro de 8 a cada 20. Ela está bem picotada porque ela está com comprimentos distintos. Vou pegar uma faixa dessa de ferro de 8 a cada 20, que vem desde aqui, e vou jogar aqui, ó, alterar a faixa de distribuição. Pronto. Tudo isso aqui agora é uma armadura só. Aqui é ferro de 8 a cada 13, aqui já é a cada 14, aqui é 6,3 a cada 9, 6,3 a cada 10, 8 a cada 17. Você vai numa tabelinha de ferro, pega uma armadura média. Então você pode vir aqui, ó, também alterar diâmetro e espaçamento. Quando você clica aqui, ele vai lhe dar várias bitolas da menor taxa de armadura, 4,2 a cada 20, e se você for clicando aqui embaixo e for descendo, vai subindo. Aqui você tem uma média de armadura 6,3 a cada 12,5, 8 a cada 17, 6,3 a cada 12,5. Vamos ver aqui onde é que está. 6,3 a cada 11, 6,3 a cada 12, 6,3 a cada 12,5 equivale, está muito perto o seu AS de 8 a cada 20. 8 a cada 17 é um AS maior, mas está perto de 6,3 a cada 12,5. Eu poderia igualar isso aqui, ó, tudo com 8 a cada 17. A de baixo é 6,3 a cada 10, 6,3 a cada 9. 6,3 a cada 9 centímetros, ela está aqui, ó. É perto de 8 a cada 14. 8 a cada 14 eu tenho aqui, 8 a cada 13. Eu poderia pegar isso aqui e jogar para todo mundo o 8 a cada 13, ok? Altero a faixa de distribuição e jogo aqui para todo mundo 8 a cada 13. A favor da segurança, poderia botar uma média, mas cobre todo mundo. E assim você vai uniformizando a sua armadura. Da mesma forma, vou fazer aqui por simetria o 8 a cada 13, alterar a faixa de distribuição. Até aqui, antes do 8 a cada 20. 8 a cada 20 já é outra faixa de distribuição. Então, vem aqui para o 8 a cada 13, de cima a baixo. 8 a cada 20, que é essa faixa aqui, por simetria, é essa que eu coloquei aqui. 8 a cada 20. Vamos alterar essa faixa de distribuição. Vamos jogar completo 8 a cada 20. Ficou uma armadurazinha aqui ainda. Alterar a faixa de distribuição. Alterei completo. Ficou bem mais uniformizado. Nessa região central aqui, essa região central é importante também uniformizar. Outra coisa que eu vou corrigir depois são os comprimentos de transpasse, porque quando eu uniformizei e pegou o pior comprimento de transpasse. A gente sabe que não é necessário. Deixa eu uniformizar aqui essa parte central. Ficou 6,3 a cada 9, que eu troquei pelo 8 a cada 13 aqui ao lado. Aqui é 8 a cada 17,5, 16. A gente pode uniformizar aqui 8 a cada 16. 8 a cada 16. Você pode pegar a tabelazinha de AS para verificar, mas como eu disse, você pode ter uma ideia aqui. Alterar diâmetro e espaçamento, se eu clico em aceitar, ele me dá várias armaduras aqui no canto em ordem crescente. Vamos ver onde é que está o 6,3 a cada 9.
6,3 a cada 11, 6,3 a cada 9. Ele equivale bem ao 8 a cada 14. 8 a cada 14 está abaixo, é um AS maior. Então, 6,3 a cada 9 ou 8 a cada 14 equivalem. Dá para cobrir toda essa armadura aqui com 6,3 a cada 9 ou 8 a cada 14. Eu vou utilizar o 8 a cada 14. Então, eu vou fazer o seguinte: alterar um agrupamento e vou utilizar 8 a cada 14, ao invés de 6,3 a cada 9. Vou clicar em cima e vou dizer: eu quero 8 a cada, não 9, a cada dígito 14. E mantenho o comprimento da armadura. Então, modifiquei aquele agrupamento de armadura para 8 a cada 14 e vou alterar a faixa de distribuição. Ficou a favor da segurança. Você podia tirar uma média melhor, 8 a cada 15, 6,3 a cada 9 equivale, 6,3 a cada 9. Aqui está 8 a cada 13. 8 a cada 13 eu vou parar, porque eu estou com 8 a cada 14. Mas olhe bem uma coisa, é uma diferença mínima, 8 a cada 14 e 8 a cada 13. E se eu uniformizasse essas duas? Ou tudo a cada 13 ou tudo a cada 14? Então você pode ir fazendo esse jogo de acordo com o que você entende coerente. Vamos terminar de uniformizar e a gente vê o que é que faz lá embaixo. Aqui eu tenho 8 a cada 12 como sendo um AS máximo, muito perto de 8 a cada 13, mas tenho 10 a cada 19. Vamos ver aqui nas tabelas de armadura, 8 a cada 12 e 10 a cada 19, onde é que se encaixa? Ferro de 8 a cada 12 está aqui embaixo. 10 a cada 19 é um AS um pouco maior. Então, eu poderia botar 8 a cada 11 nesses dois locais aqui, mais 8 a cada 11. Ele é até maior do que o 10 a cada 18. Eu poderia tirar uma média aqui e veja, ele é 8 a cada 12 somente nesse trechinho aqui. Depois passa a ser 8 a cada 12,5, 13. Numa média aqui, eu entendo que o 8 a cada 12, ele comporta bem toda essa região. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a faixa de distribuição e não vou ficar tão a favor da segurança aqui, não. Vou jogar o 8 a cada 12 para cobrir toda essa região. Então, isso é uma coisa que quem vai fazer é você. Se você entende que isso aqui já está uniformizado, você para. Se você quiser uniformizar mais, você uniformiza mais. E você vai fazer isso para as 4 armaduras, longitudinais e transversais inferiores, longitudinais e transversais superiores. Deixa eu mostrar só mais uma coisinha. Agora, vamos salvar esta armadura. Como é que você faz isso? Se você quer guardar, você vem aqui em Lajes, guardar cópia de armadura. E você vem aqui e vai ser feita uma cópia. Depois você pode restaurar. Eu vou só mostrar a vocês que esse comprimento de transpasse aqui, ele é excessivo. Esse comprimento de transpasse entre essas duas armaduras foi devido ao fato de eu ter uniformizado minhas armaduras. Ele deve ter pego o maior comprimento de transpasse ou um dos maiores. Eu vou recalcular só para mostrar a condição anterior que estava. Voltemos aqui para resultado. Então, vejam, cada armadura dessa, os comprimentos de transpasse que o software indica são comprimentos muito pequenos, o que nem é tão legal. Não é isso? Então, veja, na hora que eu uniformizei por essa armadura aqui, saiu levando o comprimento de transpasse maior que eu tinha aqui de um lado e nas extremidades também. Deixa eu recuperar a minha armadura e criar um comprimento de transpasse coerente. Então, recuperar a cópia de armadura, vou aceitar, recuperou minha cópia. E aqui, o que é que eu vou fazer? Você pode ou diminuir um pouco esta aqui, verifica lá o que é coerente, e o que eu acho para a gente ficar a favor da segurança aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, venho aqui em Lajes, modificar a armadura, e a opção que eu tenho aqui, melhor,
seria alterar extremos. Então, venho aqui, clico e vou diminuindo aqui o extremo até que ponto? Até igualar com essa. Agora, igualei, está na mesma posição os extremos. Percebe? Eu gosto de fazer assim. Qual é o comprimento que está aqui? 2,30. Venho aqui agora, alterar agrupamento. Se ele está com 2,30 de comprimento total, meu radier tem 25, eu vou deixar aqui a dobra de 15 na extremidade do radier, ok? Vou aceitar só para vocês visualizarem qual é a condição agora. Então, tem um comprimento de 2,20 e esse comprimento, ó, ele se limita com essa armadura aqui. Mais uma vez, vou alterar o agrupamento e para avançar, por exemplo, os 70 centímetros de comprimento de transpasse, eu venho aqui e edito o comprimento do ferro. Ele tem 2,20 na parte inferior, fora a dobra. 1 mais 70 dá 2,90. Escrevo 290 e clique em aceitar. Pronto. Comprimento total 3,10 e aqui certamente cresceu os 70 centímetros. Mesma coisa eu faço desse lado. Vou alterar o agrupamento e clique em cima. Altero isso aqui para 15 centímetros porque eu acho coerente. Ficou 5,30 de comprimento reto. Venho aqui, altero o extremo até igualar com esta aqui. Então, vou jogando com o mouse até chegar nessa extremidade. Igualou 2,20, igual o outro caso. Altero o agrupamento e vou crescer aqui 70 centímetros, o que era 2,20 passa a ser 2,90. Clique em aceitar, ele cresce para esse lado, porque não tem como crescer para o lado de fora. 3,10. E vou corrigindo todas as armaduras. Depois disso, você pode mudar. Longitudinal inferior, vamos para transversal inferior. Agora vou uniformizar essa aqui, transversal. Vou fazer uma uniformização grosseira, não seria o caso. Alterar a faixa de distribuição e vou de ponta a ponta botar uma armadura única. Veja qual é a armadura que é mais coerente para você para uniformizar. E assim você faz, altera as dobras, altera a extremidade. Você também tem a opção de cadastrar armaduras pré-determinadas. Por exemplo, se você quer trabalhar com tela soldada, cadastre uma armadura de aço equivalente à armadura da sua tela soldada e você pode aqui, na entrada de dados, introduzir armaduras pré-determinadas, armaduras de base. Então, você vem aqui, armadura de base, por exemplo, você cadastra uma armadura compatível com sua tela soldada e já coloca aqui, ferro de 6,3 a cada 10, na parte inferior também, coloca, atribui na sua laje, e quando dimensionar, ele vai botar a armadura que ultrapassar esse AS que você já colocou. Então, tem várias soluções, você pode se aprofundar. Então, pessoal, eu encerro a aula por aqui. Fica a aula aí de radier, bem simples, calcular um radier. Não tenha dúvida que se você modelar a estrutura em cima do radier, você tem a oportunidade de trabalhar com interação solo-estrutura, tem um módulo do CIPECAD para interação solo-estrutura. E esses conceitos da importância de determinar o módulo de Winkler correto, mostrar que não é a tensão do solo que modifica a armadura, é a deformabilidade do solo, ele altera a armadura, altera as tensões no solo, todo cuidado na definição do módulo de Winkler. E fica aí para vocês, dimensionamento bem simples, bem rápido, do radier, utilizando o CIPECAD. Um abraço, hein, pessoal?